A paz, queridos, nós voltamos aqui e eu fico muito feliz com a sua companhia. Verdades em goles, né? Então, queridos, você vai receber da parte do Senhor a restauração na sua casa e na sua família. Rei Davi vivenciou isso, né? Ele ter se fortalecido no Senhor, ele consulta ao Senhor, né? Após ele consultar o Senhor, ele recebe uma resposta e um direcionamento do Senhor. E o Senhor diz para ele, vai, porque certamente você vai alcançar e vai conseguir reaver tanto a sua família como tudo que foi levado, Davi. E Davi segue, e ele realmente, né, reaver tudo aquilo que havia sido perdido, as suas esposas, os filhos, né, os bens e tudo mais. Não somente aquilo que era deles, Deus também concede a Davi os seus homens, muito mais do que aquilo que eles haviam perdido. Sabe por quê, queridos? Porque alguém, né, decidiu, no seu momento de crise, buscar fortalecimento na fonte correta. É isso que você tem feito, né? No seu tempo de crise, no tempo mais difícil da sua vida, a sua busca tem sido na fonte correta, que é o Senhor. Davi foi fortalecido porque ele buscou na fonte correta, que foi o Senhor. Após, né, buscar e se fortalecer em Deus, depois que você está forte em Deus, querido, você está em condições de receber um direcionamento, porque Deus sabe que Ele já depositou dentro de você, no seu interior, força para você combater o inimigo, né? Sem se fortalecer em Deus interiormente, você não consegue lutar contra os principados e potestades e todo o mal que assola esse mundo, né? Essa carne não suporta, né, as guerras sem estar o seu interior revestido de Deus, né? Então, no seu momento mais terrível de tristeza, de profunda angústia, quando Ziclac foi atacada, saqueada e todos os seus familiares e pessoas da cidade foram sequestrados, Davi, mesmo na sua fraqueza, buscou força em Deus, né? Aonde você tem buscado sua força? É no Senhor? Não se preocupe. Há um revestimento vindo do Senhor para a minha vida e para a sua vida, né? Para você poder lutar e vencer. Então, consultor a Deus, recebeu direção de Deus. Foi em busca, né, daquilo que lhe pertencia. Quando Deus te tem uma direção, você vai em busca do seu objetivo, porque Deus é poderoso para lhe dar a vitória, como deu a Davi. Então, família restaurada, né? Bens restaurados, restituídos, e mais a porção que Deus quis dar a Davi e aos seus homens, por eles terem feito aquilo que precisava ser feito, né? Então, queridos, é muito lindo que Davi recebeu um cuidado espiritual, emocional, né, e também financeiro para cumprir o seu chamado. Deus tem tudo isso para você. Você sabia disso? Deus tem estrutura emocional, Deus tem estrutura física, né, estrutura financeira, sabe, estrutura psicológica para você combater o seu inimigo, né, totalmente revestido pela força do Senhor e também tendo todo o aparato que a gente precisa para seguir nessa vida, né? Então, ele se fortaleceu em Deus. Deus tem família restaurada para mim e para você. Deus tem o ressarcimento de tudo aquilo que o inimigo saqueou na minha história e na sua história, né? Deus tem a reposição de nós dentro daquilo do chamado de Deus. Deus tem a restituição de tudo aquilo que nos foi roubado, né? De tudo aquilo que nos foi queimado, destruído. Deus tem, queridos, né? E nós precisamos crer. Davi creu interiormente primeiro, para depois ver Deus, né, exteriorizando tudo aquilo que estava no coração do rei. Então, você acredite que Deus tem restauração para você e para sua casa, né? Então, Davi feriu esses inimigos, né? Eles temem que no meio da batalha contra Israel, Davi e seus homens se voltem contra os filisteus para se reconciliar com Saul e assim virarem um perigo mortal vindo de dentro do próprio exército, né? Por isso, os príncipes pressionam Aquis, que é um rei de Gade, um rei filisteu, para mandar Davi de volta
não porque duvidem da habilidade de Davi, mas justamente porque temem o quanto ele, Davi, é vitorioso e ligado a Israel, né? Então, que coisa linda, né, queridos? Nós vimos nos vídeos anteriores que Deus coloca estrategicamente Davi dentro, inserido no contexto ali dos filisteus e na família do rei de Gade. Rei Aquis acolhe Davi, né, como louco, mas depois coloca Davi no lugar privilegiado, né? E Davi ali tem uma visão geral de tudo, entende o que Deus estava fazendo, colocando ele ali, dando a ele essas estratégias, e ele realmente é usado como ferramenta poderosa na mão de Deus. Então, ele enfraquece o inimigo de dentro para fora, né? O inimigo das nossas almas quer nos enfraquecer de dentro para fora, mas Deus nos dá estratégia para nós enfraquecermos o inimigo, né? Conhecendo as suas raízes, destruindo as suas raízes, né? Então, queridos, para a sua família ser vitoriosa, como a família de Davi, você tem que entender aonde essas raízes do inimigo estão plantadas, aonde elas estão inseridas, e você tem que arrancá-las da raiz, né? Eliminá-las da sua vida, eliminá-las do seio da sua casa, da sua família, da vida dos seus, destruir realmente. Sabe quando o rei Aquis mandava Davi para lutar com seus homens, ele ia e destruía o povo inimigo. E o rei Aquis achava que ele estava destruindo o povo de Israel. Na verdade, Deus está usando Davi dessa forma, enganando o inimigo. A sua vida, a minha vida, é um engano para o inimigo. Eles acham que nós não estamos fazendo nada como nós estamos fazendo um estrago no inferno, trabalhando nos bastidores para o Senhor, confiando que Deus é Deus, para cuidar de nós enquanto nós estamos sendo usados por Ele para trabalhar a favor do reino, né, e não contra. Queridos, então, esse escolhido de Deus, que foi Davi, queridos, né, representa eu e você hoje, né? Nós estamos combatendo essa batalha há muitos anos, né? Desde o dia que o Senhor nos chamou para o reino do seu amor e nos tirou do império das trevas. Então a sua batalha, a minha batalha, ela é constante, né? Ela não deve parar, ela não deve cessar. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando para o reino. O reino, assim como o Senhor diz, eu nunca descanso, eu estou sempre trabalhando. Nós também, queridos, né? Enquanto você dorme, Deus trabalha no seu coração, na sua mente, para preparar você para enfrentar o dia de amanhã, né? Para você estar em condições de continuar agradando o Senhor. Mesmo dentro do campo minado do inimigo, Davi se manteve íntegro. Então, isso também traz um ensino poderoso para mim e para a sua vida. A nossa família será vitoriosa, a nossa casa, os nossos projetos, quando nós nos mantemos íntegros naquilo que Deus colocou dentro de nós da sua palavra, né? Então, tinha mais para a volta de Davi em servir a Israel, né? Ele diz no seu íntimo, Davi se fez odiado por Israel, por isso será meu servo para sempre. Ou seja, Aquis via o rei Davi como um desertor, né? Definitivamente um desertor, não como um espião. O inimigo sempre vai ter uma visão errada a mim e a seu respeito, né? Assim como o rei Aquis tinha uma visão errada a respeito do rei Davi, né? O rei Davi nunca seria e nunca será um desertor, assim como eu e você também nunca fomos e nunca seremos um desertor das coisas do Senhor. Nós vamos continuar trabalhando para o Senhor, mesmo que nos bastidores, né? E vamos, vamos sim dar um susto no inimigo, né? Então, Davi demonstrava lealdade prática a Aquis. Davi atacava inimigos de Israel, como povos de Amalequitas, Jeruritas e entre outros, porém, mentia para o rei Aquis, né? O rei Aquis dizendo que havia atacado cidades de Judá e de Israel, fazendo o rei filisteu acreditar que Davi estava se vingando do seu próprio povo, né? O povo de Deus não se vinga do seu próprio povo, ele defende o seu povo, né? Então, por isso, Deus abomina as pessoas que destroem os seus próprios irmãos, né? Além disso, Davi trazia despojos e relatórios que mostravam utilidade militar e política. Isso era importante para o rei Aquis, mas para Deus guardar o povo de Israel e eliminando aos poucos o povo inimigo era importante. Você entendeu? E era esse o trabalho de Davi. É esse o seu trabalho, é esse o meu trabalho, entendeu? E eliminando o campo minado do inimigo, para que a igreja do Senhor avance, para que a palavra de Deus alcance mais vidas, entende? Para que os corações sejam sendo preparados
para receber o milagre de ter a sua família e a sua casa restaurada pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos encerrando por aqui, né? Então, reforçava a ideia de que Davi era um excelente vassalo e não um inimigo. Do inimigo das nossas almas, queridos, nós vamos morrer inimigos, entendeu? Guarde isso. Do inimigo das nossas almas, nós vamos morrer inimigo. Nunca nos aliaremos a ele. Nós somos aliados do Senhor, não importa onde nos coloque. Amém? Então, demonstrando sua admiração pela integridade, fidelidade e valor de Davi, mesmo sabendo que Davi era do povo inimigo de Israel. Ele oferece a Davi o seu cargo de confiança como a sua guarda pessoal. Então, sabe, queridos, mesmo o inimigo vai ter que admitir quais são os nossos valores, né? E por isso vai nos dar um lugar especial e nós vamos fazer bom uso desse lugar e vamos glorificar o nome do Senhor por meio daquilo que nós recebemos, muitas vezes da mão do inimigo. Então, queridos, vamos encerrar por aqui. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra maravilhosa. A sua casa, a sua família será restaurada para a glória de Deus. Creia nisso de todo o seu coração e você verá a mão do Senhor agindo a seu favor. Verdades em Goles vai ficando por aqui.